Elias em Sarepta. Aquele que crê não foge. Isaías 28:16. Essa é uma regra que, observada, é para nós tanto sabedoria como bem-estar em toda a variedade de situações de nossas vidas. Mais do que nunca, uma regra necessária para o povo de Deus neste mundo apressado e confuso. Talvez o seu emprego mais útil seja em relação à nossa leitura e estudo da Palavra de Deus. Não é tanto a quantidade de tempo que gastamos com as Escrituras, porém, a proporção em que meditamos com reverência naquilo que estamos lendo, que basicamente determina o grau de benefício que a alma recebe dessa prática. Pelo fato de mudar de um versículo para outro, por falhar em visualizar vivamente em nossa mente os detalhes que se apresentam no texto e por não nos esforçarmos para descobrir as lições práticas que se podem extrair dos eventos históricos, acabamos sendo grandes perdedores. Recebemos maior auxílio quando nos colocamos no lugar daquele a respeito de quem estamos lendo e quando pensamos o que possivelmente nós teríamos feito naquelas circunstâncias. Bem, observando a vida de Elias, nós vemos uma ilustração do que temos em vista no parágrafo anterior. Bem, no final do último capítulo, temos chegado ao ponto em que, passados dias, a torrente secou. Não vamos nos apressar muito para considerar o que veio em seguida. Em vez disso, devemos tentar visualizar a situação do profeta e refletir sobre a tribulação que lhe sobreveio. Imagine o profeta Elias, o tesbita, ali no seu humilde isolamento. Dia após dia, a água da torrente diminuindo de forma constante. Será que as suas esperanças também diminuíam no mesmo ritmo? Será que as suas canções de adoração se tornaram mais débeis e menos frequentes à medida que a torrente diminuía? Bem, será que ele pendurou a harpa nos salgueiros à medida que se entregava a ansiosos pensamentos e impacientemente andava de um lado para o outro? Não há nada nas Escrituras que nos informe sobre isso. Deus mantém em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Sim, mas para isso acontecer, o coração tem de estar firmemente confiado nele. Este é o ponto importante. Será que confiamos no Senhor em circunstâncias aflitivas ou somos apenas cristãos de tempo bom? É de temer que, se nós estivéssemos ali diante daquela torrente que secava, a nossa mente teria se perturbado e, em vez de esperar pacientemente pelo Senhor, nos teríamos preocupado e feito planos, perguntando-nos o que seria melhor fazer depois. Então, certo dia, Elias acordou e achou a torrente completamente seca e o seu suprimento de mantimento completamente interrompido. O que deveria ele fazer agora? Permanecer ali e morrer? Porque ele não tinha como sobreviver muito tempo sem nada para beber. Não teria ele de assumir o controle e fazer por si mesmo o melhor que podia? Não seria melhor desdizer tudo o que havia feito e arriscar-se à vingança de Acabe do que permanecer onde estava e morrer de sede? Acaso duvidamos que Satanás o tenha importunado com essas tentações naquele momento de provação? O Senhor lhe ordenara: esconde-te junto à torrente de Querite, e acrescentou: ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E, de fato, é maravilhoso ver que ele permaneceu ali mesmo depois que o suprimento de água acabou. O profeta não se moveu dali enquanto não recebeu uma nova instrução do Senhor para mudar de residência. Assim foi também com Israel. Antigamente, no deserto, enquanto se dirigiam à terra prometida, segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam um arraial.
Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano. Os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Números 9, 18 ao 22. Isso está claramente registrado para nossa instrução e para nos confortar. E fazer o mesmo significará para nós tanto sabedoria como bem-estar. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. 1 Reis 17, 8 e 9. Será que isso não deixa evidente quão sem sentido e desnecessário teria sido qualquer planejamento carnal por parte do profeta se ele tivesse agido dessa forma? Deus não tinha se esquecido de ser gracioso, nem haveria de deixar o seu servo sem a direção e orientação necessárias quando chegasse a hora de lhe conceder isso. Como isso deve falar alto ao nosso coração? Nós que estamos por demais cheios de nossos próprios planos e imaginações. Em vez de dizer, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, nós planejamos alguma forma de sair de nossas dificuldades e depois pedimos que o Senhor abençoe os nossos planos. Se um Samuel não chega no momento em que esperamos, tentamos forçar as coisas. Lembre-se de 1 Samuel 13, 12. Contudo, observe que, antes que a palavra de Deus chegasse novamente a Elias, tanto a sua fé como a sua paciência tinham sido postas à prova. Ao dirigir-se a Querite, o profeta agiu sobre as ordens de Deus e, por essa razão, estava debaixo do especial cuidado de Deus. Poderia Elias ter sofrido então algum grande prejuízo debaixo dessa tutela? Portanto, ele tinha de permanecer onde estava, até que Deus o orientasse para deixar aquele lugar, sem importar-se com quão desagradáveis viessem a se tornar as suas condições. Assim também é conosco. Quando se torna claro que Deus nos pôs onde estamos, ali devemos permanecer. 1 Coríntios 7, 20. Mesmo que nossa permanência ali se faça acompanhar de dificuldades e de evidente perigo. Se, por outro lado, Elias tivesse deixado Querite por sua própria vontade, diante das circunstâncias, como teria ele podido contar com o Senhor para estar, tanto para suprir as suas necessidades como para livrá-lo dos seus inimigos? Ora, isso também se aplica a nós, hoje, com a mesma eficácia. Vamos considerar agora a nova provisão que Deus graciosamente supriu para o seu servo nessa retirada. Então lhe veio a palavra do Senhor, 1 Reis 17, 8. Quantas vezes a sua palavra veio até nós? Às vezes diretamente, às vezes através de algum dos seus servos. E perversamente temos recusado a obedecer-lhe. Se não o fazemos em palavras, contudo os nossos caminhos têm se assemelhado aos dos judeus rebeldes que, em resposta à amorosa censura de Jeremias, replicaram: quanto às palavras que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos. Jeremias 44:16. Em outras ocasiões, temos agido como aqueles de quem se fala em Ezequiel 33, 31, 32. Eles vêm a ti, como o povo costuma ver,
e se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem conta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. E por quê? Porque a palavra de Deus contradiz nossa vontade perversa e requer aquilo que é contrário à nossa inclinação natural. Veja bem, então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Isso significava que Elias tinha de ser disciplinado por meio de mais provações e humilhações. Em primeiro lugar, o nome do lugar para onde Deus ordena que o seu servo se dirija é profundamente sugestivo, pois o termo Sarepta significa refinamento e vem de uma raiz que significa crisol ou candinho, o lugar onde os metais são derretidos. Ali se apresentava diante de Elias não apenas mais um teste de sua fé, mas também o refinamento dela, pois o crisol serve para separar a escória do ouro fino. A experiência que agora se apresentava ao nosso profeta era muito difícil e desagradável à carne e ao sangue, pois ir de Querite a Sarepta implicava em uma jornada de 120 quilômetros pelo deserto. O lugar do refinamento não é facilmente alcançado e envolve tudo aquilo que nós naturalmente nos esquivamos. Também temos de analisar com atenção que Sarepta estava em Sidom, o que significa que estava em território gentil, fora da terra da Palestina, longe da sua terra. Nosso Senhor deu ênfase a esse detalhe no primeiro registro de um discurso público seu, como sendo uma das mais antigas sugestões do favor que Deus pretendia estender aos gentios, quando disse que muitas viúvas havia em Israel naquele tempo, Lucas 4, 25 ao 26, que talvez, ou talvez não, teriam com boa vontade acolhido e socorrido o profeta, mas ele não foi enviado a nenhuma delas. Que acusação severa contra a nação escolhida! Foram todas preteridas. Mas o que é ainda mais notável é o fato de que Sidom era o próprio lugar de onde viera Jezabel, a mulher ímpia que havia corrompido Israel. 1 Reis 16:31. Os caminhos de Deus são muito estranhos e, contudo, são sempre ordenados com infinita sabedoria. Como disse Matthew Henry, a fim de mostrar a Jezabel a impotência de sua maldade, Deus provê um esconderijo para o seu servo no próprio país dela. Lembre-se que Jezabel, essa mulher ímpia, queria matar o profeta Elias. Também é surpreendente observar o tipo de pessoa que Deus escolheu para hospedar Elias. Não foi um comerciante rico ou alguém da liderança de Sidom, mas uma pobre viúva, desolada e dependente. Foi esta mulher que Deus tornou tanto disposta como capaz de ministrar ao profeta. Este é geralmente o caminho de Deus: usar e honrar as coisas loucas do mundo para a sua própria glória. Quando comentamos a respeito dos corvos que trouxeram pão e carne ao profeta enquanto ele habitou junto à torrente, chamamos a atenção à soberania de Deus e ao tipo estranho de instrumentos que ele se agradou em usar. A mesma verdade é ilustrada de forma viva aqui. Uma pobre viúva, uma gentia, uma moradora de Sidom, lugar de onde veio Jezabel. Não pense que é algo estranho. Então, querido leitor, se o modo de Deus lhe tratar é exatamente oposto àquilo que você esperava. O Senhor é a sua própria lei, e o que Ele requer de nós é confiança
absoluta e submissão sem restrições. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:9. A situação de necessidade extrema do homem é a oportunidade de Deus. Quando Querite seca, então se abre Sarepta. Com isso, devemos aprender a nos refrear das preocupações sobre o futuro. Lembre-se, querido leitor, de que o amanhã trará consigo o Deus do amanhã. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Porque são a palavra daquele que não pode mentir. Faças dessas promessas certas e fiéis o apoio de tua alma. Use essa palavra para replicar a toda questão de incredulidade e toda calúnia maldosa do diabo. Veja que novamente Deus enviou Elias não a um rio, mas a uma torrente. Não a uma pessoa rica de grandes recursos, mas a uma pobre viúva de recursos limitados. Irmãos, o Senhor queria que o seu servo continuasse a depender unicamente dele, da mesma forma que já estava dependendo do seu poder e da sua bondade até aquele momento. Isso foi, de fato, uma grande provação para Elias. Não apenas enfrentar uma longa jornada através do deserto escaldante e seco, mas ingressar em uma experiência totalmente contrária aos seus sentimentos naturais, ao seu treinamento religioso e às suas inclinações espirituais. Tornar-se dependente de uma gentia em uma cidade pagã. Foi-lhe exigido que deixasse a terra dos seus pais para morar temporariamente no quartel-general dos adoradores de Baal. É necessário percebermos a verdade que o pleno plano de Deus para Elias requeria dele uma obediência incondicional. Aqueles que pretendem andar com Deus precisam não somente confiar totalmente nele, mas têm de estar preparados para serem inteiramente governados pela sua palavra. Não somente a nossa fé precisa ser treinada por meio de uma grande variedade de providências, mas também a nossa obediência por meio dos mandamentos de Deus. É inútil supor que se pode desfrutar da aprovação do Senhor a não ser que estejamos sujeitos aos seus preceitos. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. Na mesma hora em que desobedecemos, desfaz-se a nossa comunhão com Deus, e o castigo se torna a nossa porção devida. Elias precisa ir a Sarepta para morar ali. Mas como poderá subsistir ali se ele não conhece ninguém naquele lugar? Ora, ele pode ir porque o mesmo que lhe deu a ordem também fez os devidos ajustes para que seja recebido e mantido naquele lugar. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17:9. Isso não significa necessariamente que o Senhor revelou o seu plano a ele. A sequência dos acontecimentos deixa claro o contrário. Em vez disso, entendemos que essas palavras significam que Deus tinha decretado essa situação em seus desígnios e iria efetuar tudo por meio das suas providências. Agora, se você percebeu, compare com as suas palavras. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. 1 Reis 17:14. Quando Deus chama alguém do seu povo para ir a algum lugar, essa pessoa pode descansar, certa de que Ele já proveu tudo para ela em seu propósito predeterminado. Deus, secretamente, inclinou essa viúva a receber e sustentar o seu servo.
Todos os corações estão nas mãos do Senhor, e Ele os inclina para onde quer. Ele pode incliná-los para nos mostrarem favor e proceder gentilmente para conosco, mesmo que sejamos completamente estranhos para eles. Muitas vezes, em locais bem diferentes do mundo, essa tem sido a experiência deste autor. O chamado de Deus para que Elias fosse a Sarepta não só foi uma provação para a fé e a obediência dele, mas também a sua humildade foi posta à prova. Lembre-se, caro leitor, ele foi chamado para receber um favor das mãos de uma viúva desolada. Como é humilhante para o orgulho tornar-se dependente dos mais pobres entre os pobres. Como é vergonhoso para toda autoconfiança e autossuficiência aceitar esmola de alguém que aparentemente não tinha suficiente nem para as suas próprias necessidades mais urgentes. Ah, querido leitor, precisamos da ajuda, da pressão das circunstâncias para nos curvarmos diante daquilo que é repugnante às nossas inclinações naturais. Mais de uma vez, no passado, sentimos muito ter de receber dádivas e socorro daqueles que tinham poucos bens deste mundo, mas fomos confortados pela seguinte palavra. Também, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Lucas 8, 2 ao 3. A viúva nos fala de fraqueza e desolação. Israel estava viúva naquele tempo e, por isso, Elias foi levado a senti-lo em sua própria alma. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. 1 Reis 17:10. Nisso, Elias deu prova de que de fato era servo de Deus, pois o caminho de um servo é o caminho da obediência. No momento em que abandona esse caminho, ele cessa de ser um servo. O servo e a obediência são tão inseparavelmente ligados como o trabalhador e o trabalho. Há muitos hoje que falam a respeito do seu serviço para Cristo como se este precisasse da assistência deles, como se a causa dele não fosse prosperar se eles não a patrocinassem e promovessem. Como se a arca santa inevitavelmente fosse cair no chão, a não ser que as mãos não santas a segurem. Isso tudo está errado, seriamente errado. Isso tudo é produto do orgulho alimentado por Satanás. Para nós, o que é extremamente necessário é servir a Cristo, submissão ao seu jugo, rendição à sua vontade, sujeição aos seus mandamentos. Qualquer outro serviço cristão diferente do andar em seus preceitos é invenção humana, é energia carnal, é fogo estranho. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. 1 Reis 17:10. Como posso eu ministrar as coisas santas de Deus, a não ser que eu mesmo esteja trilhando o caminho da obediência? Na época de Paulo, o judeu se considerava muito importante, contudo, não trazia nenhuma glória a Deus. Estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes. Romanos 2, 19 e 20. Então o apóstolo faz um verdadeiro exame da conduta desse homem. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas aqui não se deve furtar, furtas? Versículo 21. Bem, o princípio ali anunciado é penetrante e de ampla aplicabilidade. Cada um de nós que prega o Evangelho deveria diligentemente medir a si mesmo. Tu que pregas que Deus requer a verdade no íntimo, és um homem de palavra? Tu que ensinas que devemos conduzir nossos negócios com honestidade diante dos homens, tens alguma conta por pagar?
Tu que exortas os crentes a que sejam perseverantes na oração, quanto tempo gasta no lugar secreto? Se isso não ocorre, não te surpreendas se os teus sermões produzem pouco efeito. Da tranquilidade do campo à difícil tarefa de confrontar o rei. Da presença de Acabe à solidão de Querite. Da torrente que secou a Sarepta. Os transtornos e os deslocamentos da providência são necessários se quisermos que nossa vida espiritual prospere. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha. Jeremias 48:11. É sugestiva a figura usada aqui. Pelo fato de Moabe ter ficado em paz por muito tempo, tornou-se apático e fraco. Ou a semelhança de suco de uva não refinado, estragou-se. Deus estava mudando Elias de vasilha para vasilha, de forma que a escória pudesse vir à tona e ser removida. Esse despertar do nosso sono e essa constante mudança das nossas circunstâncias não são uma experiência agradável, porém é algo essencial se quisermos ser preservados de repousar em nossas fezes. Mas, lamentavelmente, longe de apreciarmos os graciosos desígnios do refinador, quantas vezes somos petulantes e murmuramos quando ele nos transfere de uma vasilha para outra. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. 1 Reis 17:10. Elias não fez nenhuma objeção, mas agiu como lhe foi ordenado. Ele não se demorou, mas se pôs imediatamente a caminho da sua desafiadora jornada. Estava tão disposto a ir a pé como se Deus lhe tivesse providenciado uma carruagem. Ele estava tão pronto a atravessar um deserto como se Deus lhe tivesse dito para deleitar-se em um jardim ensombrado. Elias estava tão disposto a pedir ajuda a uma viúva gentia como se Deus lhe tivesse dito que voltasse aos seus amigos em Gileade. Pode parecer à mente carnal que ele estava colocando a cabeça na boca do leão, provocando um desastre certo ao dirigir-se à terra de Sidom, onde os agentes de Isabel deveriam ser muitos. Mas, uma vez que Deus lhe havia ordenado que fosse, para ele era certo obedecer, e errado era não obedecer. E por isso podia contar com a proteção de Deus. Note bem que o Senhor não deu a Elias nenhuma informação a respeito da sua futura residência e forma de sustento, além de lhe dizer que seria em Sarepta e por meio de uma viúva. Em um tempo de fome, deveríamos ser profundamente gratos pelo suprimento do Senhor e ficar plenamente satisfeitos em deixar com Ele a forma pela qual isso vai acontecer. Se o Senhor se responsabiliza por nos guiar na jornada da nossa vida, temos de ficar contentes com a sua forma de fazê-lo. É raro que Ele nos revele muitas coisas com antecipação. Na maioria das vezes, sabemos pouco ou nada antecipadamente. Como poderia ser diferente se vamos andar pela fé? Temos de confiar inteiramente nele para o pleno desenvolvimento do seu plano a nosso respeito. Porém, se de fato estamos andando com Deus, tomando cuidado para que nossos caminhos estejam de acordo com a sua palavra, gradualmente ele tornará claras as coisas. As suas providências haverão de resolver nossas dificuldades, e aquilo que não sabemos agora haveremos de saber mais tarde. Foi assim que aconteceu com o profeta Elias. Que Deus te abençoe.